Eu queria que você avaliasse aí, o Atlético fez o primeiro tempo muito intenso, no segundo tempo a gente percebeu que teve uma queda física, que era até normal, e o Flamengo virou o jogo ali, conseguiu os gols. O meu questionamento é se você viu essa queda física e o porquê não mexeu no time, mexeu pouco, né? Tinha mexido 2 vezes na equipe no segundo tempo, quando o Flamengo virou. Não, eu não vi essa queda física. Tu tens que fazer a pergunta, então, da queda física pro Gui. Eu não vi a queda física. Eu vi um time intenso do Flamengo, que tomou conta do jogo, que tem excelentes jogadores e que criou uma ou 2 oportunidades bem criadas e fez os gols. Filipão, boa noite. Você, na última entrevista coletiva, foi questionado sobre a pressão e você disse que não tinha pressão. Pressão de quem, por exemplo, e você não sentiria pressão. Mesmo com 8 jogos sem vencer, apesar da equipe alguns jogos atuar bem, mas a vitória importa também, você não sente pressão, não tem pressão, cobrança interna? Sim, não tenho pressão, não tenho cobrança interna, mas tenho a cobrança minha, pessoal, que é muito mais forte do que vocês imaginam. E a minha cobrança vale muito mais do que 100 mil pessoas, 2 milhões, 3 milhões, porque eu sei o que eu sofro. Não são eles que sabem, não são eles que vão fazer esse tipo de pressão. Eu faço a pressão sobre a minha própria pessoa e eu sei o que eu estou sofrendo. Filipão, boa noite. Boa noite. Queria perguntar para você, além da questão do resultado do jogo em si, sobre a escalação do time onde você escalou. Normalmente o Pavão joga pela direita, o Paulinho pela esquerda. Qual foi a sua ideia, qual foi a pretensão naquele momento de mudar o posicionamento dos 2 jogadores e, é claro, falar também sobre o que aconteceu no segundo tempo? Vocês conhecem o Paulinho, conhecem o Pavão. As características dos 2. Não sou só eu que conheço. Vocês conhecem? Vocês sabem que o Pavão é muito mais aplicado taticamente do que o Paulinho. Vocês sabem que o Paulinho, taticamente, e pode evoluir numa situação, como evoluiu e fez o gol, e o Pavão é um jogador mais organizado taticamente. O Flamengo tem uma forma de jogar e tem no seu lateral direito, que inclusive acabou fazendo o gol, uma das peças-chaves das jogadas que o Flamengo possui. Por isso colocamos assim. Então não é nada de diferente daquilo que a gente olha, examina e vê dos outros times. Às vezes dá certo, às vezes não dá, não tem dado certo. Mas não posso me queixar dos jogadores que não se dedicaram, que não fizeram o esforço possível para vencer essa partida. E se nós não estamos ganhando, e nos últimos 8 jogos são 4 pontos no Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, é uma situação que nós temos que rever para onde é que nós queremos ir. E isso que nós vamos fazer à medida que nós jogarmos o jogo de quarta, que é da Libertadores, e depois vamos novamente para um jogo de Brasileiro. Boa noite, Filipão. Apesar da derrota, hoje a gente viu alguns jogadores até ter um maior destaque individualmente. O Saravia hoje foi aplaudido quando ele foi substituído. Eu queria que, na sua análise, o que faltou ao Atlético hoje? Onde foi? Porque o Atlético saiu na frente, teve oportunidades, inclusive, para poder matar o jogo, né? Pois é. A nossa bola dá na trave, nossa bola dá o rebote, nós colocamos essa bola dentro do gol fora. É um momento, e nós temos que saber que o momento é esse que quando somos grandes, às vezes não somos grandes como queremos. Temos que nos adaptar, que somos médios ou somos pequenos, e nos adaptar a essa situação. É isso que eu quero passar aos meus jogadores nesse momento, porque nesses 8 jogos nós tivemos 3, 4 jogos muito bons, não veio o resultado. 2 jogos não muito bons, também não veio o resultado. Então, às vezes jogando mal se vence, às vezes jogando bem a bola não entra, não consegue. E é esse momento que nós temos que superar. Ou nós superamos com outro objetivo diferente do que nós tínhamos, porque nós estamos nessa situação agora, ou nós deixamos de fazer algumas coisas e de pensamentos muito maiores, e sim o normal, o simples, porque o momento exige isso, ou nós vamos ter dificuldades muito grandes no futuro também. E é isso que é a minha missão, esse que é o meu trabalho.
vejo, e a direção está vendo todo dia praticamente, o trabalho de campo, a forma de jogar, como nos colocamos, uma série de coisas que tem evoluído. Não tem evoluído o resultado. Não posso dizer mais nada para a torcida, a não ser que eles trabalhem com muita vontade, eu trabalho com muita vontade, mas não tem acontecido o resultado. Filipão, a gente tem visto, como os companheiros bem disseram, a gente tem visto belas evoluções em alguns pontos. Hoje, a adoção de uma tática de recuar o time, esperar o Flamengo... Já disse que ninguém adotou isso. Certo. Eles têm qualidade. Você só vê o time que tem a qualidade, ou aliás, podem olhar o time do Flamengo com qualidade. Eles têm qualidade. E se eles têm qualidade, nós temos a nossa qualidade, mas provavelmente eles foram superiores. E de acordo com essa afirmação sua, qual que é a postura? Lógico que isso ainda vai ser pensado, mas qual que será a postura adotada, então, para esse próximo confronto já na Libertadores? A postura adotada é a postura que nós estamos adotando. Se os outros times forem superiores a nós, nós vamos ter as dificuldades que nós estamos tendo. Agora, nós temos que ir evoluindo, trabalhando para ver se conseguimos nos igualar a alguns outros times que tiveram alguma qualidade a mais do que nós. Ou na bola parada, ou num chute de longa distância, ou algum... Tudo isso que a gente trabalha durante a semana para ver se nós melhoramos nesses itens e aí as coisas acontecem de uma forma um pouco melhor. Felipão, boa noite. Você falou agora há pouco sobre essa cobrança interna, Felipão com Felipão, né? Você com você mesmo em relação aos resultados que vem tendo aqui no Atlético. E aí eu lembro até, quando você chegou ao Galo, você falou que aceitou a proposta do clube, estava um pouco mais tranquilo, uma situação aparentemente mais tranquila lá no Atlético Paranaense, sem esse cargo de fato de treinador, acabou aceitando a proposta do Galo porque acreditava no planejamento, acreditava nesse projeto do Atlético que havia apresentado para você. Quero entender, quero saber de você se você de alguma forma se sente arrependido, talvez, um pouco mais pensativo em relação a essa proposta. De jeito nenhum. E até, só para completar rapidinho, sim, Felipão, desculpa. tá tranquilo. Se você enxerga que o planejamento, todo aquele projeto que foi prometido para você lá no mês passado, tudo foi cumprido, está tudo tranquilo? Nada me foi prometido de diferente que eu estou tendo. Eu estou tendo as dependências do Atlético para treinar e com todo mundo à disposição, um ou outro lesionado e coisa e tal, mas todo mundo à disposição. Eu tenho visto a dedicação desse grupo nos treinamentos. Os nossos treinamentos são bem feitos, são bem organizados, são detalhados, são minuciosamente detalhados para que eles entendam por que isso, por que aquilo. E isso é um processo que não se muda de uma semana para outra. Nós tínhamos uma mentalidade de um técnico anterior que jogava de uma forma. E dentro daquela forma, a gente tem que adaptar alguma coisa. Não me foi prometido nada, não me foi mudado nada, não quero nada de diferente, não preciso de jogadores diferentes, porque se não der com esses jogadores, é porque eu não consigo, porque eu sou errado. Pronto. Mas não me foi prometido nada de diferente que eu tenho. E não estou arrependido de ter tomado a decisão, porque no Atlético tenho recebido apoio de todos, tenho recebido aquilo que é organizado para trabalhar, e eu trabalho. E muito, e bastante. E não é porque eu tenho 74 anos que eu não estou todo dia dando murro em ponto de faca lá dentro. Então, esqueçam, tudo que me foi dito, eu tenho. Pode ser que eu não tenha conseguido. Também não quero transferir os jogadores, porque nessa hora não se transfere nada. Assume-se o que tem que se assumir e acabou. Boa noite, Felipão. Boa noite. O Atlético hoje tomou uma virada mais para o final do jogo,
depois de ter jogado bem, criado chances, com a torcida bastante inflamada. Como é que você acha que isso afeta no psicológico da equipe próximo jogo e se tem alguma questão psicológica nos jogadores do Atlético? Obrigado. Claro que tem. Vocês sabem perfeitamente que é uma questão psicológica que existe no nosso mental, porque nós não ganhamos há 8 jogos. Se eu não estou enganado, 8 ou 9. Agora já nem sei mais. 8, 9. Então, 9. Eu não considero o empate do Libertad como não ganhar, né? Fizemos aquilo que nos classificava. Então, se eu considero os 8, nós não estamos psicologicamente... temos que assumir que nós não estamos fazendo aquilo que nos deixa tranquilo para um fim de semana como amanhã. Quer dizer, nenhum de nós sai de casa, nenhum de nós tem vida, nenhum de nós tem uma situação organizada, porque nós sabemos que estamos em mau aproveitamento de tal forma que nos obriga a ficar intimamente muito mal. Conosco, com o clube, o que eu posso dizer? A torcida veio, fez seu papel, vibrou. Quarta-feira, eu espero que a torcida também compareça e faça o seu papel e venha nos ajudar, porque é uma equipe altamente qualificada que vamos enfrentar na quarta-feira. E o que eu posso dizer para ti? Nós todos sentimos, nós todos temos vergonha, nós todos temos tristeza, porque nós fazemos do nosso trabalho a nossa casa, nós fazemos do nosso trabalho a nossa vida, nós fazemos do nosso trabalho o sonho, e não estamos conseguindo, não por falta de vontade, mas porque esse é o momento, e se nós conseguirmos superar esse momento, aí teremos dado um grande passo. Mas o cair e levantar, somente alguns têm essa qualidade para fazer isso. Vamos ver quantos de nós podemos ter essa qualidade e quantos de nós seremos juntos um time mais forte nesses jogos futuros. Filipão, boa noite. Boa noite. Eu queria que você falasse sobre qual foi o impacto da saída do Batalha no resultado e por que teve essa demora para fazer as últimas substituições que vieram só aos 47, a entrada do Alisson e do Kardec. Porque o Alisson é um menino de 17 anos, ele nem tem que entrar nesses jogos. Porque ele não pode assumir qualquer situação, porque ele não tem a capacidade ainda mental com 17 anos. A gente tem que fazer do Alisson um menino que entre no futuro em uma situação melhor. Não ele seja aquele atleta que vá tentar, embora ele vai aprendendo numa situação de ruim como a nossa, como é que é o futebol, o que é, como ele deve se comportar. Mas não é, o Alisson é uma situação totalmente diferente. O Batalha estava se sentindo com enjoo e com tonto. E então já estava em campo meio fora de ritmo, e aí ele pediu para sair mesmo, e saiu. Não foi isso que mudou o nosso time, e sim foi principalmente o primeiro gol que deu ao Flamengo aquela situação de criação muito maior, de crescimento e tudo mais, de imaginar que podia vencer o jogo, e fez isso com propriedade. Foi uma bela equipe, tem uma bela equipe, e nós temos que saber perder para o Flamengo, porque eles foram melhores naqueles momentos. Os últimos 15, 20 foram bem melhores, tiveram as chances, aproveitaram. Agora vamos ver o que nós vamos conversar com o nosso grupo amanhã. Já temos lá o trabalho, e esperar o jogo de quarta-feira, montar a equipe novamente. E a equipe tem jogado bem. O resultado é que não tem aparecido. Vamos esperar e conversar entre nós para ver se nós melhoramos o nosso mental, melhoramos a nossa equipe em todos os pontos.
vamos conversar com o Cris para saber se temos algum problema de deficiência física, que não foi esse o nosso problema, mas sim a qualidade do Flamengo. E aí a gente vai colocar em campo a equipe quarta-feira. Mas pedindo desculpas à torcida do Atlético, sim, precisando da torcida para o jogo de quarta. Os jogadores mais do que nunca vão se dedicar na semana toda. A semana começa amanhã. E a gente vai trabalhar o aspecto psicológico que nós temos lá dentro, a moça que trabalha conosco, a Michele. Nós temos o nosso grupo, que entre nós conversamos bastante. E eu não digo que a gente já passou por situações iguais. Dificilmente. Dificilmente. Mas nós já temos já somos calejados para enfrentar uma situação ou entre nós próprios começamos essa virada total, e a virada tem que ser não apenas na Libertadores, mas principalmente no Brasileiro. Porque nós passamos agora a ter dificuldades em número de pontos que nós não imaginávamos. Quem sabe isso a gente também tem que repensar e aí trabalhar diferente.